É. Programa de hoje, o homem que é um parlamentar de respeito. O cara já foi premiado como um dos melhores senadores do país. Agora o governo está devolvendo dinheiro com os impostos que nós pagamos. Eu pago, você paga, aqueles que geram emprego pagam, e não é correto. Ô louco, bicho. De Minas Gerais para o mundo, o homem que presidiu a CPMI do INSS. Mas é bom lembrar que, na condição de testemunha, qualquer um que minta a esta comissão está sujeito à voz de prisão. Palmas para o senador Carlos Viana. Ó o Viana aí, ó, uma salva de palmas para o senador, obrigado. Como é que tá a saúde, senador? Tá bem. Isso é importante, tá bem? Tranquilo, tá bem. resolvido? Dando sequência no tratamento. É isso aí. Junho aí, se Deus quiser, a gente vira essa página. E você fez lá, trabalhou firme ali, mesmo adoecido, mesmo ali, porra. Parabéns, cara. Obrigado. Eu, em primeiro lugar, eu queria estar tão bonito quanto essa foto que apareceu minha aí, viu? Ah, é? Tá bonito? Inteligência artificial. Fiquei bem ali, mas foi um período bem difícil, porque quando eu descobri a doença, em março do ano passado, o tumor estava muito grande. Então eu tinha que esperar a medicação fazer efeito, reduzir. E quando chegou setembro, que eu fui escolhido para a CPMI, eu me vi numa situação complicada. Ou eu parava para operar, ou eu seguia com os trabalhos. E tive uma equipe médica muito boa também, lá de Brasília, que me acompanharam, em Belo Horizonte. E decidi levar até o final, dentro da programação de levarmos a CPI até dezembro, paramos em dezembro. Aí eu saí da CPMI na quinta e operei no sábado. Sim. Né? E já começamos a fazer todo a parte. Graças a Deus superamos que legal, isso aí. legal. Né? E conseguimos terminar a missão até o final, né, gente? Vocês viram, não foi fácil. Foi uma guerra, né? Uma guerra partidária, ideológica, política, mas eu digo com muita tranquilidade, nós cumprimos com a nossa missão ali, eu e o relator Alfredo Gaspar. Eu quero saber efetivamente. Sim. O que a gente descobriu? O que vai acontecer com isso aí? Porque o Lulinha, quando apareceu o Lulinha, já blindaram ali. Sim. Deve ter aparecido mais coisa ali, aí acabou a CPMI. Olha, Emílio, e quem está nos assistindo, não se deve confundir o fim da CPMI, da comissão, com o fim das apurações. Porque tudo que nós fizemos foi juntamente com a Polícia Federal e com o Supremo Tribunal Federal na pessoa do ministro André Mendonça. Então, mas é isso que o Supremo falou. Falou que aquilo é política, que é a Polícia Federal que está... Mas isso aqui não vai aparecer. Não vai chegar para a audiência. Vai aparecer. Eu tenho muita tranquilidade de que essa apuração vai levar ainda muita gente para a cadeia e para a condenação. Porque nós expusemos ao Brasil o que aconteceu, Emílio. Porque o relatório ele foi barrado, mas a verdade não. Nós chegamos a ter 800 mil pessoas assistindo a CPMI. Eu lembro. 800 mil. Impressionante. Olha, para o descrédito que a política tem no Brasil, gente, olha, é um descrédito, porque, olha, ninguém é santo na política, todo mundo tem suas dificuldades e a população reclama muito. Nós chegamos a ter quase 1 milhão de pessoas confiando no trabalho. Hoje é impossível você evitar que essa verdade não esteja na boca das pessoas. Mas quem traiu os velhinhos? Pra gente anotar, vou escrever no caderninho. Na boca do sapo. Nós vamos botar na boca do sapo aí pro inferno. Ficou muito claro. Quem traiu? Que quando nós chegamos próximos a nomes importantes, ligados à própria presidência da República, a parlamentares que estão comigo no Senado, na Câmara Federal, assessores que receberam dinheiro em conta, aí as dificuldades começaram a aparecer. Um habeas corpus atrás do outro, uma decisão do Supremo atrás da outra, as pessoas já recorriam para não comparecer, criou-se uma discussão sobre investigado e testemunha, que dividiu o próprio Supremo Tribunal Federal em relação a isso, e eles tentaram, de todas as maneiras, impedir que nós seguíssemos nessa organização, que eu vou lhe falar, foi um método muito cruel de roubar os aposentados. Sim. Muito cruel. Gente que tinha tecnologia, tinha capacidade, conhecimento, tinha influência política, roubaram pessoas
sabe, na cama, gente vulnerável no Brasil. A gente não pode aceitar isso, não. O Brasil não pode aceitar isso. Nós terminamos a parte política. Agora, é papel da justiça condenar as pessoas que nós entregamos lá as provas todas, porque o relatório pode não ter sido aprovado, mas ele serve como investigação para todas as autoridades, inclusive o próprio Supremo. E você acha que vai dar alguma coisa ou vai ficar por isso mesmo, como sempre ficou, e a gente com cara de trouxa aqui? Olha, nós temos 14 presos. E gente milionária preso, gente que roubou muito dinheiro. Esses 14 foram presos dentro de 21 que nós pedimos logo no começo da CPMI. Certo. Foi a CPMI que mais prendeu pessoas. Eu dei voz de prisão para um líder de uma dessas associações que roubou milhões de aposentados. Esse homem saiu pela porta do fundo, numa decisão da justiça que deu a ele o pagamento de fiança. Até hoje ele está foragido. Aí, ó. Se naquele momento a gente tivesse mantido o sujeito na cadeia, seria o 15º. Olha, nós temos 3,5 bilhões de reais apreendidos. 3 bilhões, gente. Não estamos falando... Mas quanto foi roubado? 7 bilhões. Foram hoje a nossa estimativa. Voltou, metade. Olha, eu posso dizer com tranquilidade, o que nós pudemos fazer, nós fizemos. Tem avião apreendido, avião de 40, 50 milhões, tem fazenda, tem apartamento, tem casa. Carro Do Careca? Do Careca. O Careca era o de chefe. parlamentar. Quem era o chefe? Advogados. Pera lá, vamos saber quem era o chefe. Olha, começou com um núcleo lá no governo Temer. É bom a gente dar essa característica histórica de... Lá no Temer, havia lá um ex-deputado que se tornou dono do INSS. E ali se começou a trabalhar com servidores corrompidos. 4 deles de carreira, 2 procuradores e outros 2 que inclusive um foi ministro, que está aí com tornozeleira eletrônica. Esse pessoal, eles montaram um esquema dentro do INSS de facilitação das associações. Então começaram a vir sindicatos, entidades, associações fantasmas. Já no governo Bolsonaro se criou a questão dos clubes de desconto. E no governo Lula esse negócio explodiu em bilhões. É isso que aconteceu. E as quadrilhas. Esse que está aí, que é conhecido como Careca do INSS, foi o mais sofisticado. O sujeito que criou um esquema impressionante de call center do crime, a pessoa reclamava, eles resolviam um caso ou outro no varejo, mas roubavam em massa da população. Nós temos um outro, que é o Maurício Camisotti, que é muito rico, inclusive, que entrou nesse esquema, está preso, deve fazer delação, que é a expectativa, e eles foram se desdobrando em dezenas de associações, no Ceará, em Sergipe, em Minas Gerais, no Amazonas, de pesca, e isso virou um problema no país todo, gente. Senador. Foi um trabalho bacana, né, que vocês fizeram. Você ficou chateado que o Supremo falou que era só política, que vocês estavam fazendo? Vocês devem ter ficado chateado, né, senador? Decisão judicial, Emília, a gente cumpre. Não está aqui quem queira colocar fogo no país e dizer que nós temos que desrespeitar o Supremo. Nada disso. Agora, que nós precisamos, como parlamentares, isso aqui é um assunto... Nós precisamos rediscutir as prerrogativas do parlamento, isso eu não tenho dúvida. O parlamento tem que ter vergonha na cara de poder se levantar e rediscutir com o próprio Supremo o seguinte: nós podemos investigar ou não? Por que não pode? Pois é. Por que não pode? A investigação é muito clara. Está lá na Constituição que nós temos um dever constitucional de investigar. Aí, de repente, nós não podemos trazer uma pessoa porque nós quebramos o sigilo dela e ela é investigada. Tem que mudar a lei. Aí, o parlamento é que tem que mudar a lei. Então, hoje, eu falo para vocês com muita tranquilidade, os chefes, aqueles que são os donos mesmo dos líderes e grupos, mostraram muita má vontade com a CPMI, porque envolvia gente importante da política, assessores que foram pegos com dinheiro em conta. E eles não queriam, tanto que o Centrão e a esquerda se juntaram para derrubar o relatório. Isso que a gente chama, que a maioria das pessoas chama de sistema. Sim. Esse que é o sistema, que é algo que é difícil ser derrubado, que é o que interessa para um outro Brasil. Tem o Brasil que a gente paga e a conta e tem esse Brasa. É o Brasa, né? É o Brasa. Vai Brasa. Mas você é senador, você está lá no... Você está no sistema. Lá é Blue Label. O Senado é Blue Label. Sim. Macallan. É Macallan. Mas isso é uma coisa que tem que acabar, né, senador? Olha, isso é uma coisa que, é uma vergonha, não é? O que está acontecendo, nós saindo dessa... A CPMI é um exemplo interessante. A gente precisa de uma reforma política. Perfeito. Porque hoje
as leis que nós fazemos no Brasil são só para beneficiar os que já estão na política. Os partidos, eles se organizam, e eu sou testemunha e tenho falado isso. Os partidos se organizam para que quem já está na política se perpetue. Exatamente. Aí a pessoa fica lá 8 mandatos de senador. Fica lá 10 mandatos de deputado. Com uma verba milionária. É difícil você renovar esse esquema. E esse sistema, ô Emílio, ele envolve poder político, ele envolve advogados com escritórios milionários, ele envolve resorts, ele envolve aviões, favores, pessoas que chegam a cargos indicadas e têm votações internas. Porque toda indicação, seja para a agência, para o Supremo, ela é uma indicação política. Então essa é uma outra mudança que a gente precisa fazer. A forma de indicar ministros do Supremo. Perfeito. A gente tem que mudar isso. Que é copiado do americano. Mas por exemplo, que nem agora o Alexandre de Moraes, que nem apareceu aí casas dele, dinheiro, que apareceu aí. Imóveis, 266% de... Você acha que ele vai explicar isso? Ou você acha que Olha, vai deixar, vai ficar... Porque não explicou nada. Mas você acha que ele vai? Não sei. Perguntando pro senador. Pois não, Excelência. Vai nada. Excelência, o país precisa de uma resposta. Eu não tenho medo nenhum de dizer para vocês, e estou sendo assim perseguido de uma maneira absurda, politicamente, pessoalmente, porque qualquer país sério do mundo, o ministro Alexandre de Moraes estaria afastado da Suprema Corte até uma investigação provar se ele tem ou não tem responsabilidade. Porque é uma dúvida, né? Não, é uma não dúvida pode. que está aí na... Coerente. Qual né? foi uma decisão dele logo depois do fim da CPMI? Restringir as quebras de sigilo a investigações formais. Ou seja, ele limitou mais uma vez a possibilidade de mais uma blindagem em cima do parlamento. E o mais assustador que você colocou aqui é a relação dos escritórios de advocacias com os ministros. Isso tem que acabar no Brasil. Isso é vergonhoso. Isso é vergonhoso. Concordo, é conflito de interesse ou não? Concordo. Se a sua esposa tem um escritório de advocacia e ela vai advogar no caso que está sendo investigado, alguma coisa vai ter lá naquele lugar. Todos os ministros, a maioria deles, a gente Sim. usa aqui supostamente, mas é verdade, foi feito aqui. Todos os ministros têm parentes relacionados a escritórios de advocacias. Ou é o filho, ou é a mulher, ou é a esposa. Isso é um absurdo. Olha, ontem, na Assembleia Legislativa aqui de São Paulo, o ministro André Mendonça fez um pronunciamento espetacular. Nós precisamos de uma justiça que não trate os casos como amigos ou como inimigos. Nós precisamos de uma justiça que não tenha relações particulares que comprometam as decisões. Senador, mas isso você acredita? Pera lá, senador, você acha que a justiça vai tratar Emílio, Samidana e o gordo, Viana, como trata o alto quem clero. Mas nunca, gente, isso é sonho. Olha, isso é sonho, é delírio. Concordo plenamente. A não ser que você tenha algum lugar lá dentro. Não, é impossível, é impossível. Não, eu concordo, mas olha aqui, gente, isso é delírio. Existe o mundo que a gente quer viver e o mundo que a gente vive. A gente tem que ter o pé no chão. Agora, a gente não pode deixar de olhar o mundo que a gente quer, senão a gente desanima. Se a gente desanimar... Olha, se fosse para desanimar, quando eu peguei essa CPMI, junto com o relator, que nós começamos a olhar o tamanho do escândalo que nós tínhamos nas mãos, quando a gente começou a perceber a importância dos advogados, os valores que chegavam lá para poder conversar com a gente, quando nós começamos a perceber os nomes, assim, o Alfredo, nós estamos numa guerra. Ou a gente leva isso aqui até o fim, acreditando que a gente vai fazer o nosso trabalho, então a gente tem que desistir agora. Perfeito. É o que eu penso. Não é nós tirarmos do Supremo Tribunal Federal o poder deles. Não, a gente precisa de uma justiça independente. Agora, nós precisamos rever como essas pessoas chegam lá. Perfeito. Outra coisa... Mandato para eles, eu defendi isso aqui na outra entrevista. A gente precisa colocá-los lá por 10 anos, depois trocar, arejar isso, as ideias novas. Mas a gente precisa discutir com responsabilidade, sabe, com pensamento no futuro do país. Mas é um papel do parlamento. Enquanto nós tivermos um parlamento subserviente, com pessoas que têm processo da justiça, cada operação da Polícia Federal aparece o nome de determinado. Aí, meu amigo... Tem todo mundo, né? Tá envolvido. Não vamos chegar a gente só falou nenhum. da CPMI do INSS, mas dentro da CPMI do INSS tem um Eu fiquei triste, cara. Lógico. Eu fiquei triste, porque todo dia a gente falava aqui, e os velhinhos? Como é que tá os velhinhos? Aí passava um trecho
da CPMI, a gente mostrava que estava... Quando vê aquilo lá que falou, puta, foi 8-2, Aí fiquei você viu triste. que Eu falei, porra, a gente não vai ficar sabendo quem traiu os velhinhos. Vai ser mais uma coisa que vão jogar embaixo do tapete. Vai se a gente não parar. E aí apareceu o Banco Master. Que a gente achava que o pior já tinha vindo, veio o Banco Master. Mas, senador, eu lembro da sua voz de prisão, né? Acho que teve até um momento emblemático com aquele famoso advogado, Nelson Williams, que não foi preso, né? Não foi preso. Ele chegou com habeas corpus, né? Sim, mas como que tá essa situação? Porque eu entendo que conseguiram prender algumas pessoas, mas outras vocês tinham, pelo menos, indicado, né, a prisão, ou o senhor tinha dado voz de prisão, acabaram não seguindo, né? Olha, dos 21 que nós pedimos a prisão, um está foragido e 14 estão presos. E os outros? Olha, tranquilo, vamos fazer um balanço aqui da CPMI, porque o que passa muitas vezes é que acabou a CPMI, relatório foi votado. Olha, a verdade foi exposta, nós mostramos as quadrilhas, como elas agiam, quanto elas roubaram, onde foi parar o dinheiro, que é o que mais interessa. A gente tem que saber onde é que está o dinheiro de toda essa história. Parte desse dinheiro já foi apreendida. Então, hoje, o aposentado que nos assiste, em qualquer lugar do Brasil, sabe o que aconteceu no INSS. E o mais importante, Emílio, olha, nós temos hoje uma nova lei que foi assinada debaixo da CPMI, que proíbe os descontos dos aposentados. Então, hoje a gente não vai ter mais a chance deles roubarem outra vez os aposentados. Isso já é um avanço. Que era aquele negócio do Bolsonaro. O Bolsonaro tentou fazer isso. Tentou, logo o Bolsonaro tentou na época. Pô, eu lembro que a gente deu a notícia, o Bolsonaro queria fazer essa lei, aí fala, não, você quer mexer nos velhinhos, quer tirar a vantagem dos velhinhos. É isso aí. O pessoal dos canhoteiros. Modificaram. Foi no debate político. Nos sindicatos. Os sindicatos é que entraram para poder fazer uma mudança e não perderem os descontos que eles tinham. Hoje acabou tudo. Hoje não se desconta mais de aposentado. Isso é uma vitória. Agora, relatório encerrado, a justiça é que tem que fazer o papel dela. Os nomes estão lá, as provas estão lá, o aposentado sabe quem roubou, como roubou, e a gente tem que cobrar. Porque o mais as pessoas querem, gente, é que esse assunto caia no silêncio. Lógico. E na obscuridade. Então, mas o senhor acha que as pessoas não cobraram muito esse final porque foi pedido mais 120 dias. Né? Foi pedido mais 120 dias. Sim. Só não tem mais 120 dias. E tem um processo lá que dura 7 anos. Sim. Né? A mesma pessoa que tem o processo há 7 anos, não deu 120 dias para isso. Não teve muito, porque eu acho também que a imprensa, aqui é pequeno, esse programa aqui é uma porcaria, viu? Se eu sou o senhor, eu nem viria aqui. Vem aqui é perder tempo. Ele vem porque ele é amigo. Quinta categoria. Mas a grande imprensa, estou falando os grandes jornais e tal, eles não ficaram muito, não encheram muito o saco né? Ficou meio interesse para ficar embaixo dos panos. Olha, politicamente, eu acredito que nós teremos consequências. Outubro está aí, as eleições vão chegar, as pessoas estão cansadas da corrupção. Nós mostramos claramente que há uma ligação muito profunda dos esquemas políticos com essas quadrilhas que roubaram o INSS. Eu acredito de coração que a gente vai ter uma renovação muito grande em outubro e a gente vai dar uma mudança de rumo. Nós vamos resolver o problema da corrupção? Não. A corrupção existe no mundo todo, até nos Estados Unidos. Só que cada povo trata isso de uma maneira mais séria e o outro não. Perfeito. A gente não pode admitir a corrupção. Falar, não, isso não dá. Senador, pega o Brasil. Na época do Collor, você também já é velhinho. Era a Fiat Elba. Já estamos depois era uma Elba. E hoje? Não é? Era uma Elba. Hoje é bi. Né? Bilhão. Mas bi hoje. Hoje é bi. Dólar. É 140 milhões, 30 festas exorbitantes. Bi, o cara fazia aquelas festas, festa de casamento. Na Itália, com Andrea Bocelli. Coldplay, pô. Deixa eu fazer uma pergunta sobre as festas. Muito louco. Coldplay. Qual é a relação que você apurou do Banco Master, do Daniel Vorcaro, com a CPMI do INSS? Por que eu te faço essa pergunta? Porque ele ia ser ouvido e acabou não indo. Exato. O que nós temos do Vorcaro? Olha, a nossa CPMI do INSS tinha um objetivo claro,
que era investigar os descontos irregulares. A relação do Banco Master com o mercado financeiro não era nossa atribuição. Certo. A CPMI, ela tem um objeto definido em relação a isso. O Vorcaro, ele tinha aproximadamente 320 mil contratos do INSS, 240 mil sem nenhuma comprovação. Não é que não seriam verdadeiros, mas não tinham. E ele mostrou o seguinte, o que nós queríamos ouvir dele? Como é que ele conseguiu esses contratos? Quem que ele comprou isso? Por que quando esses contratos vieram para a Previdência, nenhuma auditoria foi feita? Só foi feita depois que a CPMI anunciou que nós íamos chamar os consignados, os bancos, e aí o INSS começou a se desdobrar e descobriu que eles não tinham cumprido a regra. Só depois que a gente deu transparência, ou seja, politicamente tinha por trás dessa história alguma influência. Nós queríamos Como ele ouvir conseguiu dele. os Como que ele contratos? conseguiu isso? Porque não era de graça. Alguma coisa tinha ali no entorno e era para ele na CPMI falar sobre isso. Sim. Da delação do Vorcaro. O que legalmente, para explicar para todos nós e para a audiência, o que falta para acontecer essa delação do Vorcaro? Olha, delação, para ela ser aceita, ela precisa trazer fatos novos. Quando a Polícia Federal chega até pedir a prisão de uma determinada pessoa, é porque geralmente a investigação já andou e há já uma série de indícios ou provas que levam, aí a polícia só confirma. E se ele quiser fazer uma delação, e eu conheço o ministro André Mendonça pessoalmente, vou falar para você do que ouvi, somente se ele de fato trouxer todas as informações. Aí a delação é aceita. O que está faltando é isso, é ele parar de querer fazer uma seleção. Olha, eu vou entregar essa parte aqui, mas essa parte eu vou proteger. Isso não vai colar. Tem que ser completa, porque a gente está num ano eleitoral e tem interesses políticos. É isso que acontece. E isso, Emílio, bate com o que você falou do Fiat Elba, do Collor. O problema não foi o carro na época, o problema foi o contexto político. O sistema político... foi uma eleição descasada, né? Exatamente. Ele não tinha mais força não tinha. Isso você tem que saber lidar na política. Se você não souber lidar na política com isso, você está fora. Então, mas o que as pessoas se apaixonaram pelos políticos. Virou esse negócio de virou paixão. Futebol. Então, mas é torcida. Mas quer saber? Isso é até bom. Sim, porque divulga. Porque as pessoas ficam ligadas. Porque antigamente ninguém ligava para política, o horário político era o que ninguém assistia, e agora há um interesse das pessoas. Só que as pessoas, elas não entendem como é que funciona o partido e elas se apaixonam por um ou por outro, que é aquele líder, que é o bolsonarismo e o lulismo, né? Que é o PT e as direitas. E aí a gente está aprendendo como é que funciona o esquema. Só que o esquema da política, ele é danado, porque ele não pode ser o bonzinho. Ele é o que é possível, o que se dá para fazer e é até onde a gente vai. Né? E é muito de Maquiavel, né? É claro, é claro. É muito de Maquiavel. Olha, você na política é obrigado a conviver e há momentos que você tem que fazer concessão. Você não pode fazer concessões naquilo que você fere seus princípios. Agora, tem horas que você, infelizmente, tem que engolir e falar, não, eu tenho que... Porque o partido, ele vai tomar uma posição e não adianta. Eu, por exemplo, troquei várias vezes de partido. Isso é um erro que eu cometi por inexperiência. Hoje eu já descobri uma coisa, não adianta nada. São todos ruins iguais. Todos iguais. Você vai para todo lugar que você chegar, você vai ter que ter um processado, você vai ter que, infelizmente, uma hora dar um voto em desacordo, senão você não é aceito. A questão são os seus princípios em relação ao que você acredita ou não. E isso você tem que ter muito claro. Mas a convivência política exige muitas vezes que você se acomode. Na CPMI... aconteceu um problema. E aqui eu vou falar para vocês os bastidores dessa história. Tem muita gente preocupada? O meu gabinete passou a ser um desfile de ex-senadores, senadores, deputados. Eu nunca vi tanta gente para defender banco. Olha, é uma coisa impressionante, defender banco. Para que não pode chamar banco aqui, tem que chamar aqui a federação que representa. Não, mas se vier aqui não vai explicar para a gente por que o contrato tal não funcionou. Desde a Lava Jato, nenhum banco foi pego em esquema nenhum. O que
não dá para garantir, mas é muito provável que tem algum banco envolvido. Você acha que isso aí não ia ter banco? O INSS? Agora, a Paulinha acabou de me mandar aqui, nossa diretora, que o Tribunal Americano autorizou o rastreio de bens do Banco Master no exterior. Você não acha que esse é um caminho? Eu sou economista, eu sempre gosto de olhar o dinheiro, para onde foi o dinheiro. E isso normalmente você acaba descobrindo rotas e outros crimes. Você não acha que às vezes a gente fica muito em alguns fatos e deixa de rastrear o dinheiro? Até porque o Brasil tem colaboração com outros países e poderia fazer um projeto nesse sentido. A justiça americana, ela é muito mais severa nessa questão de crimes financeiros, porque dinheiro para eles é tudo, né? Exato. Eles sabem que pegar o dinheiro pega o cara. E o que acontece é assim, no nosso caso, o nosso rastreio foi em cima do dinheiro roubado dos aposentados. A nossa obrigação era dizer onde foi parar os bilhões tirados das viúvas, dos órfãos, daqueles que infelizmente não sabiam que estavam sendo roubados. Que ia para o sindicato e o sindicato tinha associações. E por aí foi montando esquemas de desvio. O dinheiro chegava de manhã na conta, de tarde já tinha Pix para Deus e o mundo. Escritório de advocacia, de tecnologia. Que gostoso, hein? E eram milhões de reais. E rouba pouquinho de um monte. Agora me conta aí os bastidores. Os bastidores que eu fiquei curioso agora. Só no caso do Master. Quando nós levantamos a questão dos bancos no INSS, as auditorias aconteceram. Então nós tivemos várias instituições financeiras que foram suspensas, porque não estavam respeitando as regras. Então a CPMI mostrou. Então, antes que chegasse na comissão, o próprio governo agiu para poder limpar a barra. Já defendemos os aposentados em relação a isso. Agora, nos bastidores, o grande problema era esse. Você recebia gente de partidos, presidente, ligações. Olha, não chama fulana, não chama ciclano, por favor. Eu não Mas posso... falava o porquê ou dava um miguezinho? Dava só um migué. Ninguém veio direto e falou assim, dá uma segurada aí. Não, olha, fulano, podia fazer um favor, não chamar fulano, vai expor muito fulano. Eu não lamento. Desnecessário. Chegou a ponto de você, por exemplo, nessa questão de discussão de partidos, de chegarem para mim e falar assim, olha, ou você tira isso do relatório, ou você não vai ter partido para se candidatar. Caramba. Assim, olha, ameaça. É uma máfia. É uma máfia. E eu vim, assim, enfrentando tudo isso, já sabendo que lá no final nós teríamos que bater com gente muito poderosa. Tanto que o governo, por exemplo, tirou um ministro do cargo para ir votar contra o relatório no dia. Ou seja, o tanto que nós incomodamos. Mas, ô senador, dentro do seu exemplo mesmo, a máfia se protege. Como é que qual que é o agente que vai desafiar a máfia? Vai acontecer o seguinte, eu vou dizer para você, essa investigação vai até o fim. Eu tenho muita tranquilidade que o ministro vai levar a investigação até apresentar lá no grupo. Daí para frente a coisa pode ser diferente. Lembre da Lava Jato. A Lava Jato se estruturou, né? O Brasil é diferente dos Estados Unidos. Estados Unidos é a chamada common law. Lá o juiz é que assume a investigação com o Ministério Público e a polícia. Aqui não. Aqui é uma pirâmide que você vai construindo no processo. Então, se chegar lá embaixo, você tirar uma parte da investigação, cai tudo. Foi o que aconteceu com a Lava Jato. A preocupação dos vazamentos que nós tínhamos do Vorcaro era exatamente invalidar as provas que pudessem levá-lo à condenação. Tanto que eu determinei que fosse para a sala cofre, depois de uma conversa muito séria com a Polícia Federal e com o próprio Supremo. Olha, se continuar vazando, nós vamos prejudicar a investigação futura e a condenação no caso do que for apurado. Aí coloquei na sala cofre, houve um protesto muito grande da própria imprensa, mas os bastidores eram esses. Quando eles viram que nós não tiraríamos e que o Alfredo teria liberdade de trabalhar do jeito que teve, o Alfredo fez um relatório, o Alfredo Gaspar fez um relatório espetacular. É um homem que tem 25 anos de combate ao crime organizado. Ele fez o relatório na liberdade da investigação, das provas, e nós, quando apresentamos, virou o que vocês viram lá no último dia, até nós sermos derrotados, infelizmente. Teve comemoração lá. Que coisa mais ridícula. Teve comemoração. Tem que lembrar os nomes. Teve comemoração. Na nossa na nossa cara. É assustador, isso foi muito triste. É que eu não vou falar, não vou dar o nome aqui. Mas tinha que falar. Eu não sou X9. Não é X9 não. Isso aí é serviço de utilidade pública. Não sou X9. Vai no Google que você vê quais políticos fizeram. O tribunal lá de Carapicuíba não aceita o X9. Não aceita o X9. Não. Lá no X9 não. Lá na nossa área. Mas você que vai votar agora,
Vai ter eleição agora. Joga no Google. Corre lá atrás e vê quem traiu os velhinhos. Sim. Tem como você encontrar na internet aí. Pergunta para ele, senador. E foi muito claro o voto contrário. Blindagem nas quebras de requerimentos. Blindagem, sigilo bancário, nos relatórios do COAF, blindagem na convocação das pessoas. Não convocar a pessoa, blindagem absoluta de todo. Foi só chegar perto dos nomes e, infelizmente, a resistência começou a acontecer e nós conseguimos levar essa investigação de uma forma assim, muito firme, mesmo diante de toda essa tempestade. Uma coisa que é bom dizer, o debate político é parte do parlamento. Isso aí não tem jeito. Nós estamos num ano em que cada lado vai defender seu... Mas a investigação, qual era a minha linha junto com o relator? Nós temos que levar essa investigação até o final. Muito bom. Nós não podemos decepcionar o país. Deixa o povo falar o que quiser. Então ficava um lado fazendo, foi o governo tal. O outro lado foi o governo tal. Mas a nossa firmeza era de chegarmos até... Chegar à verdade, né? Um trabalho muito sério. E conseguimos expor a verdade. A Paulinha mandou aqui que ela entende muito desse assunto. Na verdade, ela mandou agora e saiu hoje, né, Paulinha? Saiu agora que o TCU está investigando emendas de 6 milhões do relator da CPMI do INSS, que é o Alfredo Gaspar. Você acha que isso é uma espécie de retaliação? Você estava acompanhando isso? Porque a gente sabe que, às vezes, o sistema também pode oprimir com investigações, né? Olha, a denúncia contra o relator de estupro foi uma das coisas mais covardes e, me perdoe, mais canalhas que eu já vi em toda a minha vida. As pessoas vão até a Polícia Federal, apresentam uma denúncia, depois dão entrevista em cima do que elas falaram. Isso não pode ficar impune. Essas investigações vão acontecer. Eu estou respondendo a uma investigação que há 7 anos eu mando recursos para uma fundação que existe há 35 anos. Tudo fundo a fundo, fiscalizado pelo Ministério Público, mas aí tem uma série de denúncias. Você é amigo do pastor, não sei o quê. Isso tudo perseguição política, mas que faz parte do que nós fazemos. É o jogo. É o jogo. Nós vamos enfrentar, mas eu espero aquilo que você... Isenção. Um julgamento imparcial que leve em consideração as provas. Que é o mínimo que a gente pode exigir, que a gente né? espera nisso. Agora, que é uma retaliação política contra o relator, não tenho dúvida nenhuma, gente. O jogo é pesado. Ô, senador, mas você é um cara sério. Pois não, excelência. A gente gosta... Não, a gente gosta de político sério. É isso. A gente já votou muito em Tiririca. Eu votei muito errado. Muito no Tiririca. Eu tô na quaresma. Manuel Gomes, hein? Eu tô na... agora veio o Manuel, o Caneta Azul lá, essas coisas, eu acho que isso já passou da moda. Eu votei muito errado. Eu sei. Eu votei. E eu tô na quaresma, e a quaresma é aquele período que você sai das trevas e vai para a luz. Esse é o caminho. E eu vou mudar a maneira de votar agora. Sim, isso aí. Pode ser que eu vote errado, mas na outra... Mas vai ser por outro motivo. Mas na outra eu mudo. É difícil acertar aqui. Então eu acho que as pessoas têm que fazer agora, pensar direito em quem, né? Em quem a gente fez os votos, porque, porra, chegamos num ponto que... Porque sempre fica aquela esperança, né? Sim. Sempre fica, a gente sempre quer acreditar que vai ser melhor, né? Agora frente, vai. Porque agora vai. Mas aí depois a gente fica com essa cara de corno. E é muito triste. Tem cara de corno. Homem que tem cara de corno. E não dá pra a audiência fala: Ó, o corno. nossa, Emílio, Como você você- tava com uma cara de corno. Eu falo, é verdade. Você entendeu, Não dá pra senador? Entendi. Não dá pra negar a cara do Gol contra. Quem tomou um gol contra. Olha, o que eu digo para vocês é o seguinte, não sei, eu estou com 63 anos, eu já vivi muita coisa. Né? Metade da idade do Emílio. Quase, fui militar na época da ditadura, né? Fiz o serviço militar, então eu conheço o Brasil de diversas maneiras. Né? Um país que fechava posto de gasolina sexta-feira para abrir segunda, uma moeda a cada 2 anos, uma moeda nova, inflação. Então, hoje nós temos uma certa estabilidade, mas o que falta é nós entendermos que quem está lá no parlamento, como eu estou, não pagou ingresso. Essa pessoa foi eleita. E isso a população tem que começar a prestar atenção. É um trabalho simples no final, no outubro. Pensar no que deu fruto. É o que o próprio Jesus ensina. A árvore boa você conhece pelo fruto que ela dá. Sim. Não deu fruto nenhum. Agora, o esquema político que existe no Brasil, eu volto a dizer, nós precisamos de uma reforma política
que permita que o sistema fique arejado. Não adianta nada você... Não sou contra puxadores de voto. Tenho nada contra, senão dá... Mas você pega um puxador de voto que elege 10 com ele. Só que ali tem verdadeiramente a representação popular. O que deveria ser? Os mais votados. Acabou. Você pegar Mas isso é coisa de partido, né? É exato. Não, é o Os sistema caciques brasileiro. dos partidos, meus amigos. Nós temos que mudar isso. Assim como nós precisamos mudar essa relação com o judiciário. O Brasil precisa voltar a confiar no Supremo Tribunal Federal. Nós precisamos de uma Suprema Corte em que as pessoas possam dizer assim de novo, olha, essa Suprema Corte aí eu confio. Nós já tivemos assim. Então, mas... E não faz muito tempo. Não faz muito tempo. Não faz muito tempo que a gente respeitava o judiciário de uma maneira, mas com esses escândalos, é um atrás do outro acontecendo agora e acontecendo em altíssima, né? Numa escala, né? Acontecendo. Então é uma coisa que, pô, Mas aqui, se a gente não acreditar na justiça, senador, que vamos vai ficar acreditar difícil. em quê, né? Olha, eu vou te dar um diagnóstico rápido, porque esse é um assunto para se discutir muito. A Constituição de 88, ela olhou para 64, na época do regime militar, e criou um Supremo Tribunal Federal acima de tudo e de todos. E existe um princípio chamado de freios e contrapesos, ou seja, cada poder se respeita. O problema é que isso acabou. Né? Desgastou essa borracha. Hoje o Supremo assumiu. E diante dos casos que nós temos, que hoje, das suspeitas de se usar a toga em favor particular, em estar fazendo contrato, recebendo por escritório de mulher, nós não temos um mecanismo que controle isso. Isso tem que ser repensado, seja por um código de ética do Supremo, seja por uma discussão do próprio parlamento. A gente precisa dar ao país, é uma experiência que nós estamos vivendo, nova, que precisa ser trazida para o debate com responsabilidade. Mas tem um outro fator também aí. Diga. Que é a imprensa. Perfeito. A imprensa, a partir do momento que ela começou a jogar politicamente, ferrou. Porque o papel da imprensa, se for pegar nessa história que a gente está falando aqui, foi 2 matérias. É isso aí. Uma da G1 e a outra da Metrópolis. Isso. E do Estadão. Três matérias. Três matérias. Porque mostraram. Começou aquela história de você não poder criticar que você estava atacando as instituições. É isso. E aí atacava a democracia. Aí, naturalmente, também atacaria a democracia. Então você não podia falar absolutamente nada. Então você ainda não pode. Exato. Porque o inquérito continua aberto. Essa história começou lá no 8 de janeiro. E aqui eu não vou entrar começou lá no 8 de janeiro. Quando eu cheguei em Brasília, tinha um lugar lá, um local da Polícia Federal lotado de grávida, de idoso, de criança, que foram detidos num suposto golpe de Estado com pessoas que estavam em todo lugar, ônibus que estavam em viagem. Quando nós começamos a falar sobre isso, a imprensa toda se levantou, em boa parte, contra a gente. Eram os golpistas. E isso, eu fui destratado numa entrevista por uma âncora que praticamente falou isso. O senhor está defendendo o golpismo. E não estava. Ele falou, olha, se a gente abrir uma exceção agora para esse momento que nós estamos vivendo, ninguém controla mais. É o que está acontecendo aí. Hoje já se começa a perceber que o poder exacerbado, o limite entre a ditadura e a capacidade é muito pequena de se defender a regra. Então o que a gente está vivendo hoje é uma experiência que precisa ser discutida, precisa ser passada a limpo. O país quer saber o seguinte, ministro da Suprema Corte, eles fizeram contratos ou não fizeram? Eles tiveram benefícios por fora usando parentes ou não tiveram? É um direito nosso saber. E é uma obrigação, na minha visão, do Senado de poder investigar isso. A questão é, quem preside o Senado hoje está disposto a fazer isso? Não é nada. Até agora, totalmente calado. O Senado, porque todo mundo tem um interesse, né? Aliás, só para terminar por blindagem, você falou aqui que tem muita blindagem das investigações, como o teu trabalho foi muito sério. A história do Lulinha, ela vai até qual lugar, essa história do Lulinha? Porque teve uma blindagem de um ministro do STF, que é o Flávio Dino. Olha, porque tinha. Sim, o Lulinha está indiciado no relatório por lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. Ele está no relatório porque todas as informações da Polícia Federal, inclusive, levam ao relacionamento dele com o careca do INSS. Se ele usou dinheiro do INSS
nas questões, isso nós não conseguimos aprofundar porque o governo blindou as investigações. Certo. Então, se você dizer, hoje ele é culpado ou ele é inocente, a justiça é quem vai tocar a investigação até o final, e nós queríamos que essa investigação acontecesse no âmbito da CPMI, até para chegar lá na frente e falar, olha, não achamos nada. Que era a quebra de sigilo bancário que foi fundamental. Então, mas é o que eles falam, que isso aí quer atingir o velho pai. Não. É o que a turma fala. O pai falou, vai se investigar. Não, eu sei, mas no ano da eleição... Aí você acreditou. Então, nós... essa é a discussão. Essa foi a discussão, inclusive, do relatório. Não é? O governo... lobista que levou os 300... Não, e levou mesmo. Levou. Ali tem depósito em conta, tem transferências para Espanha, para Portugal. Isso tudo está bem mapeado na investigação da Polícia Federal. Gente, tem 14 inquéritos. São 14 inquéritos. E eu volto a colocar para vocês aqui. Hoje existem núcleos da Polícia Federal que trabalham separadamente, que não respondem à cúpula da Polícia Federal para evitar vazamentos e a influência política. Está certíssimo. A Polícia Federal faz desmembrado. Desmembrou. Né? A Polícia Federal faz um trabalho excepcional. A Polícia Federal é uma instituição que a gente tem que respeitar. Tem que respeitar. Que merecem respeito. Mas tem que respeitar muito a Polícia Federal. Então esses inquéritos vão chegar. Eu tenho com muita tranquilidade que a gente vai ter isso exposto numa investigação muito firme com relação à ligação do filho do presidente. Porque a relação dele com o Careca, com a Roberta Lux e com as publicitárias do PT está muito claro dentro de todas as provas que nós conseguimos desde o início e dos depoimentos. Sim. Nós temos testemunhas que foram claras em dizer sobre a mesada de 300 mil, testemunha que nós não conseguimos levar na CPMI, porque também o requerimento foi blindado. É interminável, senador, né? Você está animado para a eleição agora? Vamos trabalhar. Por a camisa do Vai Brasa? Vamos trabalhar. Vai de Vai Brasa? Olha, alguém tem que enfrentar isso, né? Já que eu estou na política, vamos enfrentar. Bom, eu fiquei feliz que o senhor está bem de saúde. Obrigado, Emílio. Boa sorte, sorte lá em Brasília. A gente gosta do seu trabalho, a gente gosta dos políticos. O programa é meio bagunçado, meio bosta, mas a gente gosta do político sério. Quando a gente vê um político sério, a gente fica um pouco mais animado. Gente, não vamos desistir do Brasil. Nós não podemos desistir. Os aposentados que confiaram na CPMI, nós demos cara, demos voz. E hoje eles foram representados e bem representados. É possível repetir esse trabalho em outras áreas, ainda que as consequências sejam grandes. Investigação sobre emendas. Eu já estou pronto para tudo, até para a polícia na minha porta, intimidação de família. Estou pronto, mas a gente não pode desistir do país, porque se isso tomar conta, se virar, generalizar esse sentimento, nós não vamos sair do lugar que nós estamos. Boa. Muito obrigado. Obrigado, senador. Dani. Vou passar aqui para você o Instagram do senador, para você seguir e acompanhar o trabalho. O senador é um cara bacana. Tá aí, ó, @CarlosViana. Viana com N só. Um simples Viana, ó. @CarlosViana no Instagram, tá aí o canal. Tem um selinho azul para você não errar. Obrigado, senador.